Shalom, graça e paz a todos vocês que me assistem. Satisfação, meu nome é Max Davidson Santos da Paixão, ministro da Palavra de Deus. E hoje eu quero novamente estar mostrando a vocês e ensinando cada dia mais sobre a palavra de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Deus, Senhor e Salvador. E nesta tarde, ou independente do horário em que você esteja me assistindo agora, eu quero que Deus brade no seu coração, porque a palavra é forte. Se prepare, abra o teu coração, preste muita atenção, porque Deus vai falar com você hoje. Vamos lá? A palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo Yochanan, João, no capítulo 1, no verso 29, que diz assim: No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Nos deparamos diante desta mensagem, diante desta afirmação. Isso nada mais é do que uma declaração, uma profissão ou confissão de fé, em que Yochanan Baptista, João Batista, ele declara Jesus como Filho de Deus, como enviado, como o ungido de Deus. Denotem neste trecho que logo após dele ter batizado uma multidão de pessoas ali no Rio Jordão, ele vê o Mashiach. E coerentemente ele sabia que este era o Mashiach ou o Messias servo. É por isso que ele diz o Cordeiro de Deus, que limpa com a sua pá a eira do mundo, a sujeira do mundo. É perceptível esta observação de Yochanan, de João Batista. Ele teve esta revelação. Ele recebeu esta revelação diretamente do Abba, diretamente do cosmos, diretamente da divindade, pela natureza transcendentora e redentora de Cristo. Porque o próprio Cristo, ele revelou essa identidade para o profeta João. E ele discerniu ser o Cordeiro e não o Mashiach Rei, ou o Messias Rei que Israel esperava. Porque na verdade Israel ansiava, aguardava a volta ou um homem ser levantado como Messias Rei. Como um exemplo era o Messias David, como por exemplo era o Messias Shilmon, ou Salomão, melhor dizendo. E como houvera outros e muitos outros Messias, porém eram Messias carnais, humanos. Agora esse que fora revelado pelo profeta, pelo último dos profetas, ainda permeando ali nos tempos de Malaquias, porque quando Jesus foi anunciado como Cristo servo, Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido, escolhido, ele ainda estava no Antigo Testamento. Ainda as exigências, as legalidades, os rituais, os misticismos religiosos da Talmud, da Torá, vou falar de modo geral, do sistema religioso judaico, permeava e operava ainda naquele século, naquela época. E é por isso que os Yahudins esperavam o Messias Rei, para poder libertá-los do cativeiro e da mão do sistema romano, do Império Romano, do Império de Nero,
porque Nero estava oprimindo o povo judeu. Os romanos odiavam os judeus. E foi pela permissão do Criador, do próprio Deus, que ele permitiu que os judeus novamente fossem cativos, fossem escravizados e aprisionados, perseguidos pelo sistema ou pelo Império Romano. Na verdade, foi a primeira vez, mas como eu disse novamente, porque muitas e muitas outras vezes Israel já foi perseguido, Israel já foi servo de muitos outros países, como por exemplo na Babilônia, como por exemplo no Egito. Israel, ele foi um povo escravo. Então a escravidão surgiu em Israel. A escravidão não surgiu dos negros na África, não. A escravidão já existia. A escravidão já perdurava nos antepassados. É tanto que os primeiros povos a serem escravizados foram os judeus pelos egípcios. Vocês já leram no tempo de Yosef, no tempo de José, filho de Jacó, filho de Abraão. E é claro vermos isso. Não somente os escravos negros, como também os escravos judeus e jarudins sofriam na mão dos seus senhores, dos seus empregadores. Hoje existe também, infelizmente, a escravidão. Porém, é uma escravidão oculta, é uma escravidão imperceptível, que passa desapercebido dos olhos dos funcionários. Só que as pessoas não querem ver isso. Eu não quero tratar em relação a isso. Eu vim aqui para tratar ao assunto do Messias servo. Eu posso tratar também sobre a escravidão atual, mas será em um outro tema, em uma outra ocasião e oportunidade. Enfim, agora vamos começar. Eu quero externar, eu quero me discorrer nesta mensagem e falar um pouco sobre Yahushua HaMashiach, considerado e declarado o Mashiach de Israel. Ele era o Cordeiro Pascal de Israel. Para aqueles que o creem, para aqueles que o criam nele. Não para todos. Uma grande dúvida que é levantada é porque os Yahudins, até hoje alguns, a maioria não creem em Yahushua HaMashiach. Eu quero explicar a vocês este motivo mais à frente um pouco. Mas antes disso eu quero abrir um parênteses e dizer que Jesus, como vocês conhecem, Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Está escrito em Números. Foi dito pela boca do próprio profeta. E além de profeta, feiticeiro, adivinho, Balaão disse: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por aí já é perceptível analisar que Deus ele não é homem. Ele não possui uma forma corpórea. Deus ele não tem mãos, ele não tem cabeça, ele não tem pés, assim como nós temos. Ele não tem corpo, ele não tem a sua fisicalidade. Ele não tem a sua matéria. Ele é invisível. E é tanto que ele é um ser metafísico. Ele é um ser como se fosse uma energia. Melhor, vou usar essa adaptação para que vocês possam compreender melhor, como se fosse, mas não é. É além disso, porque o nosso Deus ele é eterno, ele é infinito, ele é além de todas as coisas e ele é antes de todas elas. Ele é o Pai da eternidade. Então, vamos imaginar a eternidade. A eternidade é algo que não acaba. A eternidade foi criada pelo próprio Deus. Somente para Deus a eternidade tem um começo e tem um fim, porque Ele é o Criador dela. Agora, para nós, a eternidade não tem começo e não tem fim, porque estamos no meio dela. Somos o centro da eternidade. Nós não vimos o começo e também tampouco veremos o final da eternidade, porque Deus ele é o Criador dela e ela é antes de tudo. E Deus ele é o Pai das luzes, o Pai e o Rei da glória. Ele também é o Pai da humanidade, o Pai de toda a criação em si.
Eu quero que vocês entendam isso, porque isso faz parte do assunto em que eu irei tratar com vocês. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ele, para poder se comunicar com a sua criatura, ele teve que aniquilar-se a si mesmo, como diz a própria Escritura, escrita em uma das suas cartas pelo apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Ele diz, ele aniquilou-se a si mesmo. Em outras traduções ele diz, ele negou-se a si mesmo. Em outras também diz, ele se diminuiu. Mas todas elas têm o mesmo sentido. O que quer dizer? Quer dizer simplesmente que para o Criador se comunicar de uma forma impactante com a humanidade, ele teve que se diminuir, ele teve que se fazer pequeno, ele teve que se transformar e se adaptar de uma forma que possamos compreendê-lo, vê-lo e entendê-lo. De uma maneira palpável, verbalmente, fisicamente, em todos os aspectos em que está limitada a nossa consciência. E por aí percebemos que o Criador, ele se fez matéria. Olha só que interessante. Ele se materializou. O imaterial se tornou matéria. É o texto revelado dizendo aqui. Vejam bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Por meio dele, sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o apreenderam. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Eu pulei um versículo, mas era só para adiantar. Perceberam o quão interessante é isso? O imaterial se tornando matéria, para poder ter uma comunicatividade com a sua criação. Deus, ele é perfeito. Mas por que o Criador fez isso? Ele teve uma programação, ele teve um plano, o plano de Deus, um objetivo para isso. Por um período de tempo muito longo, ele viu que a raça humana se definhava, sucumbia com tantos processos, com o protocolo das leis e do paganismo. Então, o Criador, ele viu nisso uma oportunidade de poder salvar a humanidade. Porque sabemos que no Shabat, o Criador descansou, que é o último dia da semana, o sétimo dia, o sábado. O Criador, ele fez tudo isso propositalmente. E uma ideia é que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a humanidade toda em si, ela não tem, no total, desde a sua criação até o seu término, ela não tem, até os dias de hoje, em que este vídeo está sendo gravado, não tem 6.000 anos. É algo tão forte que, se somarmos do começo até os dias atuais, eu não sei, aproximadamente chega ao equivalente a quase 6.000 anos. Isso quer dizer que estaremos próximo ao repouso, próximo ao descanso eterno. Nossa, que maravilha! Que revelação maravilhosa. O Shabat é uma referência, é uma alusão ao repouso eterno. Está escrito nos Terrilims, nos Salmos, em que o próprio Criador ele fala para aquele povo que pereceu no deserto, dos blasfemadores, dos murmuradores, dos reclamadores, dos questionadores que questionavam a Deus, que pleiteavam contra Deus, daqueles que se afastaram do caminho da luz e foram para as trevas e a escuridão. E o Criador, ele afirmou dizendo: este povo não entrará no meu repouso. Estamos próximos, gente. Acordem e despertem, porque o Criador está voltando. Mas não
em um arrebatamento secreto, como muitos dizem aí, em um arrebatamento que irá teletransportar as pessoas aos céus. Não é isso. Cristo virá pela segunda vez. A primeira vez é sobre esta pregação que eu estou dizendo para vocês agora, para vocês se despertarem do sono. Eu vou fazer uma segunda parte falando sobre a segunda vinda de Yahushua HaMashiach, de Jesus Cristo. Vou falar sobre a sua segunda vinda. E vou falar também sobre a quebra do arrebatamento privado. Não há arrebatamento secreto. Enfim, o motivo pelo qual Deus se fez homem para habitar no meio de nós é exatamente porque Israel não estava preparado para receber o Messias Rei. É por isso que é importante ressaltar que no vídeo anterior, que vai estar passando aqui em cima, vocês podem dar uma olhada. Eu falo exatamente sobre procedimento, em que nós temos que passar por um processo. Eu falo que para recebermos algo que estamos ansiosos para receber, não depende do tempo, depende de nós para podermos adquirir aquele bem, aquilo que desejamos. Por quê? Exatamente por isso. Assim como Israel não estava pronto, preparado para receber o Messias Rei, muita gente hoje não está preparado para receber o seu milagre, não está preparado para receber a sua bênção, a sua vitória, não está pronto ou preparado para assumir um casamento, não está pronto ou preparado para assumir uma empresa, não está pronto, preparado ou capacitado para assumir quaisquer cargos eclesiásticos ou quaisquer cargos executivos, empresas e etc., ou administrações, ou pregações, seja lá o qual for ou o que for, que você tem pedido a Deus e que anseia tanto que seja o seu maior sonho. Às vezes, nós quem tardamos isso na nossa vida. Porque Deus ele está nos preparando para aquilo. Não é o nosso objetivo que tem que ser preparado para nós. É nós que devemos estar preparados para receber. Da mesma sorte, Israel não estava preparado para receber o Messias Rei. E Cristo aproveitou o eixo para poder abrir as portas, já como Israel o rejeitou como Messias servo, ele abriu as portas, ele abriu as fronteiras para que outros povos, tribos, línguas e nações pudessem ter o mesmo acesso que Israel tinha com El Shaddai, para adquirir a salvação, a sua salvação pessoal, o seu desenvolvimento pessoal e a sua vida eterna no Shabat. Muitos brasileiros, muitos povos que estão fora de Israel foram alcançados pela graça redentora, porque Cristo, como modelo exemplar de um ritual, de um sacrifício ritualístico, que fazia alusão aos cordeiros da época que eram sacrificados em aspersão, em purificação, em redenção dos pecados dos povos. Israel recebeu este sacrifício simbólico, mas nós o recebemos pela fé, porque cremos que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, ele é a nossa libertação. Ele quebrou com as trincheiras e arreganhou as portas para que possamos passar, porque ele é a nossa libertação. Cristo, quando ele veio a este mundo, quando na última hora do seu suspiro em que ele morre, em que as tumbas se abrem, em que o véu do templo é rasgado ao meio, em que as rochas são fendidas, neste exato momento morre literalmente a antiga aliança, morre o antigo pacto que Israel tinha com o Criador. Ali é sepultado as coisas velhas, e é por isso que Cristo ele cita a parábola do vinho novo com os odres velhos. Então, eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora não dependemos mais de congregações, não precisamos ou necessitamos mais de rituais, de misticismo, de práticas que são irrelevantes, de ventos de doutrinas. Não necessitamos mais disso. Tudo isso morreu. As 316 leis dos escritos judaicos também pereceram. Foram anulados pelo sacrifício de Cristo. A não ser que você queira seguir a risca. Mas se você dizima, se você não come carne de porco,
se você cumpre alguns dos quesitos ou dos critérios judaicos, você está sujeito a observar a Torá, a Talmud, você estará sujeito obrigatoriamente a cumprir com todos os critérios judaicos da Kabbalah, porque como a própria Escritura diz, você pode seguir 9, mas se você violou um, você é culpado dos 10. Fica por sua conta, você que decide. A obrigação nossa, o nosso papel, nosso dever, após a morte e ressurreição de Yahushua HaMashiach, é seguir apenas os 10 mandamentos e alguns dos critérios que são relacionados ou que foram impostos para nós nas cartas paulinas e nas cartas de alguns dos outros apóstolos, que eu também irei falar com vocês a respeito disso em outro vídeo, sobre a nossa obrigação ou o nosso dever como discípulo seguidor de Jesus Cristo. Qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação? Qual é o nosso dever? Qual é o nosso papel como servo, como cidadãos do céu? Eu vou falar para vocês em outro vídeo, mas este vídeo é apenas relacionado à libertação, à purificação e à remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Cristo ele não veio para julgar a prostituta, ele não veio para condenar o adúltero, ele não veio para condenar e nem tampouco discriminar o ladrão, o pobre, o rico, o livre, o servo, o filósofo, os homossexuais, as lésbicas. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar esse povo, os doentes, os aidéticos, os cancerosos. Ele não veio para julgar e nem condenar nenhuma dessa gente. Simplesmente ele disse: eu não vim para condenar o mundo e nem julgá-lo, mas eu vim salvar o que se havia perdido. Cristo ele abre as suas mãos, é tanto que ele morreu de braços abertos para receber qualquer um que quisesse se aproximar dele. Porque qualquer um que se aproximar dele, ele irá abraçar sem rejeição alguma. Cristo ele está de braços abertos, com as portas da sua casa aberta para receber a cada um que se aproximar dele. Cabe ressaltar também que quando Cristo veio, ele não veio para julgar e nem condenar, mas para salvar a humanidade. Salvar a humanidade do quê? Salvar a humanidade do pecado? Cristo ele veio para salvar a humanidade da condenação futura. É isso que está escrito. Por quê? Assim como ele veio como Cristo servo, ele veio para ser o nosso modelo de vida. Ele veio para nos tirar do limbo do pecado. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Ele veio para nos instruir, nos ensinar, para nos mostrar o guia, o manual da vida eterna, de como devemos fazê-lo ou segui-lo, de como devemos agir ou proceder em conformidade ao nosso próximo e a nós mesmos. E para fechar com chave de ouro, eu quero dizer que hoje talvez ele não venha nos julgar e nem nos condenar, mas ele disse: eu a ninguém o julgo, mas as palavras que eu tenho dito, essa o há de julgar no último dia. Ainda há tempo para vocês se conscientizarem disso, porque quando ele vier como rei, ele agirá como monarca, ele agirá como rei dos reis, senhor dos senhores, e virá com seu exército. Aí sim a escritura se cumprirá, que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Yahushua é Deus. Nesse dia não haverá chororô e nem mimimi. Esse dia será o grande dia. O dia eu já predito em tempos passados. O dia de Yod-Heh-Vav-Heh. O dia da justiça. Quem escapará? Portanto, Jesus Cristo, ele veio para nos alertar. Ele veio para nos acolher e para aceitá-lo com amor. Se rejeitamos então seu amor, como homem, como matéria, então, infelizmente, teremos que recebê-lo com o seu furor e com o seu ódio santo, quando ele vier julgar a nação com a sua espada e com o seu cajado e com vara de ferro. Será alegria para os que ficarem e assim poder reinar com Cristo, e morte eterna para os rejeitores da sua verdade.
se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Shalom.